Olá pessoal, anteriormente demos uma olhadinha em Candles. Se você não viu a aula de Candles, aconselho você a dar uma olhadinha lá. E hoje faremos uma aula dupla, falando um pouquinho sobre volume, suportes e resistências. Hoje nosso ativo vai ser a Phantom contra o Tether. Vamos ver. Meu volume está meio extravagante, deixa eu mudar isso aqui um momentinho. Pronto. Em barras parece que fica mais fácil para a gente entender a brincadeira aqui, né? Estou no gráfico semanal, eu vou no diário para a gente poder fazer uma marcação bacana aqui. Vamos ver, vamos acompanhar movimentos. Bacana. Vamos pegar essa região aqui, vou dar um zoom ali. O mercado, ele nos dá duas informações. A informação de valor e a informação de volume. Então, a gente já aprendeu a dar uma olhadinha nos candles e a movimentação de valor. E agora no volume. Observem essas barras de volume aqui. Essa linha que eu tracei aqui é uma média móvel aritmética de 21 períodos. Eu uso ela para ter uma base se o volume está trabalhando acima da média ou abaixo da média. Então, observem que aqui, ó, deixa eu marcar no toda essa região aqui, ó. Observem que o tempo todo o volume tem trabalhado abaixo da média. Aqui ele chegou a dar uma triscadinha nela, porém não rompeu. Continuou trabalhando aqui. Agora eu vou desativar o desenho aqui, porque a cruz é mais interessante. Olha o que acontece a partir do momento em que o volume entra com força e rompe a média. Aqui, esse candle, enquanto ele estava aqui, ele estava trabalhando na mesma região, não tinha nem rompido o topo anterior. Agora, quando entrou o volume, a gente inicia um movimento de alta excelente. Agora vamos ver se a gente acha mais algum exemplo aqui. Importante, achei um movimento legal aqui. Aqui a gente ficou meio numa região fechadinha, fechando um retângulo ali, em consolidação. Mas não é só em consolidação que isso é relevante. Agora eu vou desenhar aqui a região que vocês vão prestar atenção, que é essa região aqui. O que aconteceu nessa região? O movimento se manteve abaixo da média, abaixo da média, abaixo da média, até que esse candle ele teve um movimento acima da média. Eu utilizo o volume com uma cor só, ele está inteirinho branco aqui, exatamente por causa disso aqui. O candle está azul. Isso quer dizer que ele fechou numa cor positiva. Então, essa barra de volume que fechou acima da média, provavelmente não, ela estaria verde. Isso não quer dizer que foi um volume positivo. Se vocês lembrarem da nossa aulinha de candles, o que significa um martelo invertido no topo do movimento? É um bom ponto de reversão, né? A gente está no gráfico diário, ele tem um pouquinho de relevância, né? Então esse volume alto, com esse desenho de candle num gráfico diário, ele está informando para a gente que a gente teve um volume grande de queda aqui. E o que aconteceu a seguir foi um belo movimento de queda. Como eu disse antes, não é nada complexo isso aqui. E para a gente fazer o simples sem enrolação, eu acho que a informação de volume que vocês precisam é isso. Quando vocês estiverem acompanhando um movimento com pouco volume, no caso de uma consolidação,
você vai aguardar uma entrada de volume para se posicionar para o lado que você tiver interesse. E quando a gente tiver um movimento de alta, a gente está vendo que o volume está baixo, a gente não precisa ficar preocupado em não fazer nada, que isso aqui foi um belo movimento. Mas a gente tem que ficar sempre ligado, sempre com o stop ativo, sabendo que a qualquer momento pode haver uma reversão. E não adianta a gente ficar tentando caçar o topo, falar que aqui foi o topo do movimento porque depois começou a cair o volume. Ficar caçando topo final ou fundo final de movimento é loucura. Então a gente pode continuar surfando a onda, mas sabendo que a qualquer momento pode vir uma tromba. E sabendo dos desenhos de candles, quando chegasse aqui um martelo invertido, a gente ia saber que chegou num momento importante para a gente sair desse movimento. Então, volume ficou por aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha em suporte e resistência. Bom, o que é suporte e resistência? O suporte é uma região. Para a gente traçar o suporte, a gente tem que procurar uma região em que houveram o máximo de toques possíveis para a gente fazer uma marcação legal. Vamos ver. Aqui teve bastante toque. Vamos ver. Aqui também. Vou começar com essas duas aqui. Então, a linha de baixo é o suporte, que é uma região que tem uma dificuldade maior para a gente romper ela para baixo. E a resistência é uma região que tem uma dificuldade maior para a gente romper para cima. Ambos são bipolares. Como a gente pode ver aqui, isso aqui era uma região de resistência que tornou-se um suporte. Tanto que ela lutou para passar aqui, voltou, lutou, voltou. Era uma resistência que se tornou um suporte. A gente pode traçar mais linhas aqui no meio. Eu vou baixar o gráfico para a gente encontrar outras regiões. Agora que a gente já sabe da bipolaridade, vocês sabem que a linha que eu estou traçando serve tanto para suporte como para resistência. Eu vou aproveitar para mostrar mais uma coisa sobre suporte e resistência. Não existe só linha de suporte e linha de resistência. Existem regiões de suporte e resistência. O que é uma região de suporte ou resistência? É uma região em que o preço fica muito preso ali dentro, ó. Então quando ele volta aqui, a gente pode esperar que ele acabe trabalhando um tempinho nessa região. Ou fique preso aqui. Ele pode ter rompido essa resistência, bater na de baixo e voltar. Aqui. Ele perdeu essa região, voltou para cima dela. Vamos traçar mais alguma regiãozinha. Opa. Para a gente traçar o suporte e resistência, a gente vai buscar uma região em que houveram muitos toques. O máximo de toques possível, ó. Isso aqui está uma clara região, que inclusive é uma região que a gente está hoje nela. Agora vamos dar mais um zoom, sair do 4 horas e para o 1 hora. E a gente vai acompanhar uma brincadeira aqui. Pronto. Vamos passear na onda do suporte e resistência. A princípio de longe a gente não veria isso aqui, então por isso que eu estou dando um zoom, tá? Essa linha
era uma resistência que veio a se tornar um suporte. Então, por ser uma resistência, o preço tocou nela, recuou, tocou mais uma vez, recuou, até ele conseguir realmente rompê-la. Quando a gente chega na região de suporte, você vê o movimento cair. Olha só o volume ficando abaixo da média. Assim que ele chegou aqui no suporte, ficou com volume abaixo da média. E quando entra um volume acima da média, acontece o rompimento. Por isso que foi legal fazer essa aula dos dois juntos, inclusive. Aí beleza, a gente superou aquela resistência. Chegamos na próxima resistência. Chegamos na resistência. O volume voltou a trabalhar embaixo da média. Dessa vez, quando o volume cresceu, ele não ultrapassou a resistência porque ele já estava distante dela e estava apontando um volume para baixo, ó. Então, quando ele teve um volume maior, ele veio um volume vermelho maior. Apesar dele ter feito uma correçãozinha depois, a gente consegue observar o volume maior dos candles vermelhos aqui, ó. Os candles vermelhos todos com volume acima da média. Aí quando você vê um azul, abaixo da média. Esse aqui foi um azul acima da média, mas como eu já falei antes, nada é 100% aqui. Então acontecem os casos em que a regra é quebrada. Aqui a gente vai ter uma confluência de estudos. A gente vai ter a resistência. A gente está chegando próximo da região de resistência, com volume abaixo da média. Veio um volume enorme. Veio o quê? Um candle enorme, que é aquele candle mais relevante. E aí a gente conseguiu superar essa resistência aqui. Teve um movimentozinho de alta. Voltamos, batemos na resistência que se tornou suporte. Não conseguiu superar. Voltou, bateu de novo. Tava sem volume, quando entrou volume vermelho, a gente perdeu ela. Acompanhamos o movimento. E a gente, quando o volume começa a crescer, a gente volta a superar a resistência. Então beleza, andamos. Encontramos mais um ponto de resistência. Supera e volta a perder. Ó, falta de volume, falta de volume. Entrou volume. O volume passa da média. Movimento forte de baixa. Aqui a resistência voltou a atuar. Aqui a gente passou direto pelo suporte, porque a gente já passou com volume. Se o nosso volume se mantivesse abaixo da média, provavelmente a gente ia ficar batendo nessa região aqui antes de conseguir superar ela. Aqui mais uns testes de resistência. Aqui a gente conseguiu superar e ficou preso de novo lá naquela marcação que a gente fez. Aqui a gente bateu nela, não conseguiu passar, voltou com tudo para baixo, segurou na região de suporte. Aqui é a região atual que a gente está, que é um retângulo. Mas o retângulo a gente vai ver depois, na aula de figuras gráficas. A gente vai ver isso aqui então como uma região de suporte e resistência. A resistência está segurando a parte de baixo, o suporte está segurando a parte de cima. Então, numa situação dessa aqui, a gente pode ter como ponto de compra essa região de suporte. Fazer uma comprinha por aqui, nessa região, a gente foi para baixo. Não teve uma movimentação legal. Esse candle aqui ainda está arriscado porque ele é como se fosse um martelo invertido. Muito pavio, pouco corpo. Aqui a gente já teve um candle mais relevante. A gente podia fazer uma entrada aqui, mirando próximo da região da resistência. Acho que também não sei se ia dar muito ganho aqui, vamos ver. Aqui, comprando no rompimento. É. 16% é bastante, hein? Ia ser uma negociação bacana para quem trabalha na alavancada, então. 16% vezes 10 dá 160%. Então, acompanhando aqui o movimento atual.
Fechou aqui o movimento de 1 hora num martelinho, porém, olha o volume. O volume está abaixo da média. Então o que eu vou esperar aqui desse movimento, por enquanto, se entrar volume aqui de repente, ele pode romper isso aqui. Então eu acho que ele vai dar um passeio por aqui, pode até passar e acabar voltando dessa resistência. Se entrar volume na hora que ele está descendo, interessa uma venda para a gente buscar próximo da região. É bom não se fixar muito nisso aqui. A gente pode até levar a operação até lá, mas é bom a gente querer encerrar um pouquinho antes aqui. E aí quando chegar nessa região, a gente vai acompanhar o volume. Se a gente começar a ter um volume acima da média aqui de novo, a média aqui, aparecer uma barra de volume grande subindo aqui, a gente pode fazer uma entrada visando a região da resistência. E aí quando chega na resistência de novo, a gente vai acompanhar o volume. Se houver aqui um rompimento com o volume, a gente pode tentar fazer uma entrada aqui buscando novos patamares. Para não enrolar mais essa aula que já está ficando muito grande, eu acho que é isso. Para a gente manter a análise gráfica sem enrolação. É isso. Estudem, abram o gráfico, comecem a desenhar. Aqui no TradingView, aqui geralmente... Deixa eu tirar meu desenho. Embaixo da cruz a gente tem essas ferramentas de desenho aqui. Depois a gente vai dar uma olhadinha em todas, mas para a gente traçar suporte e resistência, eu uso a linha horizontal. Você dá um clique na linha horizontal, você vai ter essa linha aqui de guia, ó. A gente vai ver onde tem mais topinhos ou fundos tocando. Clicou aqui e a gente cria nosso suporte ou resistência. Então é isso.